Segundo Reis capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, e lhe disse, cinge os teus lombos, e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade. E, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra, e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge, e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse, capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú, a qual de todos nós? E disse, a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo o homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. E, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe, vai tudo bem. Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse, bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram, é mentira, agora faze-nos saber. E disse, assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram, Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro, e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro, e envia-lhe ao encontro, e diga, a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão, aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias, traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão, tomam, lança no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque, lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo, por certo vi ontem, à tarde,
o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú o perseguiu dizendo, feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Eblião. E fugiu a Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz em Ri, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, e lhe o fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel.